Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. Você que acompanha a gente já há um tempo, obrigada pela sua companhia. Você que está chegando agora, você participa com a gente através dos nossos canais. A sua participação é extremamente importante, viu? Você compartilha conteúdo, envia seus comentários, conta a sua experiência, tira as suas dúvidas através das postagens no nosso Facebook. Ou se de repente você está aí acompanhando a gente pela televisão, no conforto de uma tela maior, mas está aqui ó, com o seu mobile do lado, você também pode enviar os seus comentários pelo nosso número do WhatsApp. Participe, a sua participação é extremamente rica para essa conversa. E hoje a gente vai falar sobre uma linguagem, a gente vai chamar de linguagem, né? Uma linguagem que ela já existe há algum tempo, mas ela nos últimos tempos está crescendo exponencialmente. Você sabe o que é um podcast? Faz ideia desse crescimento, que é planetário. Esse consumo não é uma questão só do Brasil ou regional de alguns estados aqui do país, não. Esse consumo está aumentando, está crescendo no planeta inteiro. Mas você faz ideia de por que tamanho consumo, tamanho crescimento? E como que a educação pode tirar proveito disso, dos arquivos de áudio compartilhado aí pelas redes sociais e outras plataformas? Vem para cá para o Hashtag Educa, porque quem vai contar essa história toda para a gente entende tudo do assunto, tanto na parte da educação, quanto na produção, na confecção, na distribuição. Olha só, é Damione Damito, analista de tecnologia e informação, mestre em educação e fundador do podcast Papo de Educador. É isso? Isso mesmo. Falei certo? Falou certinho. Ó, que bom. É. Moi Camoi. Ele faz uma saudação em finlandês. Em finlandês. Toda vez que você abre um arquivo, então pode abrir ali para o pessoal do hashtag. Então, Moi Camoi, bem-vindo ao programa. Ah, que bom, viu? E Rui Jobim, jornalista, radialista e fundador da Escola de Rádio aqui no Rio de Janeiro. Não tem outra língua para falar. Perdão, eu vou falar em português mesmo. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada a vocês dois. Olha, a gente já está vendo que hoje o programa vai ser divertido, viu? E para começar, eu acho muito legal a gente ter duas pessoas de rádio aqui, porque vocês estão trazendo já na abertura do programa uma característica de rádio, que é a intimidade com o ouvinte, é a intimidade com quem está assistindo a gente, né? E essa linguagem, essa experiência, essa personalidade do rádio, eu acho que ela também vai para o podcast. Mas para a gente poder entender isso melhor, vamos então definir, para quem de repente está ouvindo sobre isso agora pela primeira vez, o que é um podcast? Você? A pergunta que eu mais ouço na minha vida tem sido essa, né? O que é podcast? É engraçado que muitas vezes eu vou ministrar oficina ou algo sobre podcast e sempre vem aquela pergunta, pode o quê? Né? Pode o quê? Então, basicamente, o podcast, ele é um filho do rádio e ele é basicamente um programa de rádio que é transmitido em áudio pela internet para o seu dispositivo. Então, ele é como se fosse uma rádio por demanda. Eu gosto de dar o exemplo falando que rádio, ele é o equivalente ao YouTube. Então, o podcast ele está para o rádio da mesma maneira que o YouTube está para a televisão. Então, de grosso modo, de maneira bem simples, o podcast ele é um rádio por demanda. Já tem gente chamando de rádio 2.0. Tem alguma relação, por exemplo, eu estava estudando para o roteiro, o podcast ele nasce ali de uma experiência, se eu não me engano, em Harvard, ele nasce de uma experiência de um radialista, de um jornalista, com um profissional de TI, para fazer o compartilhamento de conteúdo via internet, né? E nasce num momento onde a gente tem não só a plataforma para o envio do conteúdo, mas a gente passa a ter o dispositivo móvelzinho, que é mais do que o Walkman da nossa geração, década de 80, olha eu entregando a idade, mas enfim, é o dispositivo do iPod. O iPod, justamente. Né? Que a gente tem a possibilidade de ter ali uma playlist, não é isso? É nesse momento que nasce? Exatamente. Assim, tem uma história muito famosa de uma faculdade, houve um crime numa faculdade, que acabou, uma menina começou a escrever, ela falou que até o final da semana ia solucionar o crime, e isso deu uma visibilidade para o podcast muito grande. Isso aconteceu nos Estados Unidos.
Então, aí também as pessoas começaram, dá certo, pode ser feito, né? Isso derrubou, inclusive, a Apple, na época, teve um problema porque muita gente estava acessando e ninguém sabia o que era. Por que tanto acesso àquilo ali? E foram ver, era uma novela no podcast. Eu acho que funciona muito bem, né? Acho que foi o podcast de maior sucesso, acho que abriu as portas do podcast no mundo. Começou nos Estados Unidos e para o mundo, que foi o podcast Serial, né, que conta essa história, que é uma radionovela, né, no formato de podcast. O podcast em si, a tecnologia que possibilitou a criação do podcast foi criada em 2003, numa faculdade americana, mas o termo podcast ele só apareceu de fato para a grande mídia pelo jornal The Guardian em 2004, ou seja, fazem 15 anos que o podcast já existe. A gente fala com uma tecnologia bastante nova, pois né? Um crescimento atualmente, mas já tem 15 anos. Já tem 15 anos, né? E o engraçado é que ele foi criado, o primeiro podcast com sucesso foi um americano chamado Adam Curry, e o Curry, ele lançou esse podcast em 2004, foi 2004, e em 2004 foi lançado, em 2005, o primeiro podcast brasileiro. Então Olha, 2005, ele veio muito rápido para o Brasil, né? Eu achei interessante. Mas demorou, né? Demorou muito tempo. E uma piada na podosfera, para quem costuma... Podosfera, gente, amei o termo, podosfera. Tem toda uma linguagem própria, né, do mundo do podcast. A podosfera seria a comunidade de ouvintes e produtores de podcast. A podosfera tem uma brincadeira que já rola há alguns anos, que a gente fala, esse ano é o ano do podcast. Desde ontem. E é uma piada, assim, que ela é muito, muito falada, porque todo ano a gente fala isso, mas eu vejo que agora, de fato... 2019, no meu ponto de vista, é de fato o ano do podcast, né? Com a chegada da grande mídia olhando para o podcast, as grandes produtoras produzindo podcast, as grandes empresas investindo em publicidade no podcast. Eu acho que, de fato, 2019, pelo menos o podcast Papo de Educador, ele duplicou, quase triplicou de tamanho nos 2 últimos anos. E outra coisa, quando a Apple botou o aplicativo nativo, aí pronto, aí a Apple fazer isso, comprar a briga do podcast, é porque realmente a coisa é boa e tem futuro. Foi bom vocês falarem sobre isso, porque eu vou trazer dados do último relatório, né, de 2018 da Universidade de Oxford, no Reino Unido, com o Instituto Reuters, publicado, né, no ano passado, que traz o seguinte: o país que mais consome podcast no mundo é a Coreia do Sul. Aliás, a Ásia domina ali, né, cabeça com cabeça ali, quem está disputando o país que mais consome podcast. Então, a gente tem Coreia do Sul, seguido de Hong Kong, China, né, e Taiwan. Mas dentro desse consumo, a gente até pode pensar que esse consumo seja mais intenso nesses países por conta da finalidade mesmo da tecnologia, né? Sim. A gente tem quase todo mundo ali naqueles países usando tecnologia. São países extremamente populosos, né? Então, a gente pode ter um aumento do consumo. Essa pesquisa ela é bem similar à pesquisa de uso da internet. Né? Bem similar, porque está muito ligado uma coisa à outra. E eles ouviram 22 países, né? Na Europa, na Ásia, nas Américas. E dentro desse consumo, tem um dado curioso. Pelo menos uma vez por mês, alguém escuta podcast de notícia. As notícias ainda são os maiores, assim, os maiores temas de podcast. Hoje em dia a gente tem podcast sobre tudo. São 2 perguntas aí. A primeira notícia, não acredito. Tudo bem, a gente está com o Google aqui do lado, né? É o Google. Muito generoso aí. É o Google. Mas assim, não acredito em notícia podcast. Mesmo que você tenha 3 episódios ao dia, você vai ficar defasado. E aí que entra o rádio. O rádio não deixa de ser rádio por conta do podcast. Entendeu? Então, acho que tem lugar para os 2. O rádio notícia e o podcast para você, enfim, suitar a matéria, ver o que pode acontecer e falar sobre isso, um debate. Aí vale. Só para você que não é do meio de audiovisual, quando ele falou suitar a matéria, é assim, talvez você não consiga num podcast dar a notícia em tempo real. Sim. Né? Como rádio, você pode ficar acompanhando em tempo real. Mas o podcast, você pode levar um aprofundamento daquela notícia. Uma conversa mais profunda, com diversos olhares, não é isso, Não é Rui? isso? Não seria interessante isso? Eu acho que sim. Tem um termo que eu gosto de falar muito quando eu vou falar sobre podcast, que nada serve para tudo.
né? Nada serve para tudo. Então, o podcast ele tem os seus ganhos, Isso. ele tem as suas características que fazem com que ele se torne mais interessante para umas coisas e, da mesma maneira, menos interessante para outras coisas. Normal. Então, Televisão também. exatamente, como qualquer outra mídia, né? Então, quando você dá um furo de notícia, eu não sei se ele vai ter a agilidade suficiente para chegar, mas se aprofundar nela, eu acredito que sim. Em relação ao conteúdo, né, se notícia é o maior conteúdo ou não, eu acho que a gente tem que levar em consideração muito em que país nós estamos, né, em qual cultura. O podcast, ele varia muito em decorrência de onde ele está. Então, o podcast brasileiro ele tem características muito brasileiras, que se diferencia, por exemplo, dos podcasts americanos ou de alguns podcasts europeus, né? Então, o podcast brasileiro, eu acho que no Brasil ainda é muito forte a cultura do podcast com assuntos nerds, né, com essa cultura geek. Inclusive são líderes de audiência. São de longe. São líderes. Os podcasts de polêmicas. Eles são líderes, inclusive, com humor também. No humor. Que é uma outra característica nossa, né? Sim, muito Felizmente, né? Graças a Deus. Uma coisa que é muito interessante em relação ao rádio é que o nosso podcast ele também é muito carregado da linguagem do rádio, né? Então, BG, vinhetas, bordões, é algo que eu não vejo muito em podcasts estrangeiros, mas eu também vejo uma tendência do rádio, do podcast assumir uma personalidade própria, assim, né? Apesar, agora que é o ano do podcast, 2019, eu vejo que o podcast, ele... Não, ele vai falar isso em 2020. Sem dúvida. Eu acho que ele tá virando aquele, o jovenzinho que tomou uma responsabilidade. Cresceu. E está saindo de casa, né? Então está criando exatamente, está criando uma personalidade própria. Com certeza. A gente pode ter, vocês falaram de novela, vocês falaram de notícia, conteúdo para educação. Quais são os formatos ou conteúdos que a gente mais tem em podcast? Dá para responder isso? A lista é bastante grande. Então, você tem no Brasil ainda muito pouco, que é uma das características brasileiras, que é monólogos. Então, onde o apresentador sozinho fala sobre determinado assunto. O que é perigoso. Porque é perigoso. A opinião dele, na verdade, é quase uma coluna, é quase um blog. É quase um blog. Aliás, o podcast, no passado, era chamado de audioblog, né? Porque era uma coisa de você colocar ali a sua opinião, né? Verdade. Eu adorei essa fala, porque é o seguinte, uma das coisas muito bacanas a gente falar sobre podcast é o seguinte, o que ele é e o que ele não é. Né? Então, às vezes, a pessoa ela cria um arquivo em áudio, disponibiliza na nuvem, em qualquer, ou então manda pelo WhatsApp, e é podcast. Na verdade, o que faz o podcast ser podcast é a tecnologia que possibilita que o produtor de podcast distribua ativamente para os seus ouvintes. Então, a pessoa, uma vez que ela assine um podcast, ela passa a receber esse conteúdo de maneira passiva. Então, toda vez que eu, como produtor de conteúdo, lanço lá no Papo de Educador um episódio novo, os ouvintes do Papo de Educador recebem... A informação que você lançou alguma coisa nova. Exatamente. Isso é bom, E recebe o episódio, e o legal é que esse episódio ele é feito download, ele é baixado no celular, geralmente ele é ouvido no celular, ele é baixado no celular quando ela tem internet. Pode ser na casa dela, pode ser na escola, pode ser no shopping, pode ser na casa do amigo. Sim. E ela pode ouvir isso em outro momento, quando ela não tem conexão com a internet. Então, se um áudio está na internet, mas ele não tem essa tecnologia, nós chamamos ela de RSS, são 3 letrinhas. Se ele não tem esse feed RSS, ele não é um podcast. Isso. Então, Porque ele não vai ler o agregador do podcast, não vai ler isso, né? Exatamente. O agregador também eu acho que agrega mesmo, né? Agrega de fato, né? Muito interessante isso. Agora, o que eu tenho lido, tenho percebido isso, é que tem muita gente baixando o podcast e não ouvindo. E muita gente ouvindo e não baixando. Por quê? Não sei. Agora não sei. A pessoa baixa e fica no celular dela, rotina, acaba não ouvindo. Né? Mas aí na pesquisa lá foi baixado. Mas ela não ouviu efetivamente. Né? Acho que um dos desafios, agora falando como produtor de podcast, é você conseguir mensurar, você entender o que o ouvinte faz com o seu podcast. Geralmente você sabe quantas pessoas baixaram. Agora, se ele ouviu, quanto ele ouviu, a retenção... Mas isso eu acho que vai ser... Sempre foi assim, né? No rádio, na televisão. A audiência, né? O engajamento. Enfim, você pode estar com a televisão ligada e não está vendo. Olha só, a gente tem imagens do Damione trabalhando, viu? A gente vai soltar. Olha lá, ó. Que bacana, olha que legal. E você pode ver que o podcast, uma das características é que ele é bastante, como eu posso falar assim, bastante imóvel, né? Então, eu consigo, como produtor de podcast, gravar podcast nas mais diversas situações possíveis. Então, vocês estão vendo na foto, aí eu estou aqui no Rio,
perto da área olímpica. Tem podcast, esse é o equipamento que eu utilizo para fazer a gravação, são pequenos gravadores de mão com alguns microfones. Eu posso também utilizar um equipamento mais profissional, como uma mesa. Nem precisava, hein? Não precisava. Não é necessário. Esses são os meus alunos produzindo podcasts com uma mesa de som. Que bom, Hoje em dia, os meus alunos, eles produzem podcast usando o próprio celular, com uma qualidade muito boa. Né? Então, assim, o podcast, ele é bastante... Eu gosto de falar que o podcast ele é muito democrático. Tanto para você ouvir, quanto para você produzir. Então, não importa se você tem um telefone que custe R$500 ou você tem um telefone que custe R$8.000. Então, você pode produzir um podcast com uma qualidade muito boa. E, da mesma maneira, você pode ouvir podcast se você tem um equipamento mais simples ou mais barato. Então, claro, o podcast Papo de Educador, por exemplo, com um tempo eu senti necessidade de ter alguns recursos que precisavam, que demandavam algum equipamento melhor. Mas, quando eu vou dar uma oficina de produção de podcasts, eu ensino os professores a usarem os próprios celulares para produzirem podcasts. Não pode exigir ele comprar, né? O mais caro. O que eu acho que faz, o que a gente está vendo aqui, o que eu acho que faz a grande diferença, não vou falar o sucesso, mas eu acho que o que faz a diferença de um podcast... a gente está falando da tecnologia, que às vezes é muito facilitada nesse sentido, é o conteúdo. Isso que eu ia falar agora. Não adianta você comprar um celular maravilhoso, uma mesa de som maravilhosa, se você não tem o que dizer. Né? Isso aí, Brecht já falava há muitos anos. Não ter conteúdo, vai falar para quem, né? E isso passa muito dentro da educação, ou seja, como que você vai atingir não só... Eu acho que tudo educa, para início de conversa. A gente está falando sobre... educação, está falando com escola e tal, eu acho que tudo educa. Mas, Flávia, que vai depender o seu juízo de valor, se deseduca ou não. Essa preocupação na escola de rádio a gente tem agora. Tem, né? Nós precisamos botar o podcast para funcionar para esses alunos que estão na rua e não estão em sala de aula. A gente precisa focar nisso, isso é fato. Tirar o pessoal da rua, fazer podcast, porque não é complicado, ele falou, é verdade. Com o celular você faz o podcast, você sobe com ele, e o conteúdo? Que conteúdo é esse? Né? Eles vão precisar estudar, vão precisar pesquisar para ter esse conteúdo. Então, acho que é a única solução. Nós combinamos aqui de falar, mas claro que todo mundo sabe disso. A educação é que vai salvar o mundo. Planeta de uma maneira geral. A educação, né? Eu acho que educação e meio ambiente vão salvar tudo. Então, por que não, né? Botar esse pessoal da escola pública para fazer o podcast? Já que é fácil. O que eu acho muito legal do podcast, um dos grandes potenciais, é que ele beira o entretenimento. Né? E ele favorece o que a gente chama de educação não formal ou educação informal. A educação formal é aquela que você tem um ambiente escolar que ele é desenhado para ter educação, e aí você tem os outros... E que já não funciona mais. Exatamente, que precisa ser repensado, né? Que precisa ser retrabalhado, que ainda tem um modelo muito tradicional, muito antigo. E aí você tem a educação informal e não formal, que ela tem sido, eu não vou falar desvalorizada, mas ela tem sido negligenciada. Isso. E que ela está dentro de um escopo muito grande na formação do indivíduo, ela tem um papel muito grande na formação do indivíduo. Sim, Kaplum já dizia isso, a gente precisa considerar a educação não formal, fora da instituição, porque é aonde também passa a maior parte do tempo do sujeito. Sim. É aonde ele vai experimentar aquilo que ele ouviu na escola, ele vai vivenciar. Isso precisa ser considerado, esse espaço precisa ser considerado. Mas a escola toda precisa ser reconsiderada. Precisa. Toda, inclusive porque nós temos hoje o celular. Isso aqui não tem mais como... Não tem volta, né? Mas sem volta. Voltar. Por falar nisso, você estava falando sobre bom humor, sobre... a descontração e a simplicidade de fazer. Olha só, nos últimos dias causou aí um frenesi de notícia que o casal Obama, né, iria começar a produzir, enfim, a trabalhar o conteúdo e a produzir podcast e distribuir pelo Spotify. Só que não é de hoje que o ex-presidente Barack Obama curte um podcast não, viu? Em 2015, ele topou dar uma entrevista para o Marc Maron, que é um dos maiores podcasters dos Estados Unidos. E a gente vai acompanhar aí um trechinho da entrevista só para você ver a linguagem do podcast. 2015, o Obama visitando lá o podcaster Marc Maron e participando do podcast WTF. Vamos dar uma olhadinha aí, vamos escutar um pedacinho. The next time you hear me, I'll be talking to the President of the United States. In my garage. It's crazy. It's crazy.
All right, I'm about to cry. Am I in the orange chair? Orange chair for you, Mr. President. Outstanding. Who's staying in the room? We're doing pictures. Oh my gosh. This is pretty cool. This is the place. This is where it happened. Olha só, Fantástico, né? deu para ver ali, o pessoal está curtindo, deu para ver que assim, é óbvio que o presidente dos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos, se a gente no Brasil já tem todo um rigor com o chefe de Estado, imagina o presidente dos Estados Unidos, né? O Mark Maron até brinca que tem uma tenda branca ali de segurança, que ele fala assim, meu Deus, vamos baixar os ETs aqui, né? Porque parece aquela coisa meio da área 51, né? Em termos de segurança, ele brinca o tempo todo. Mas, na verdade, o Obama foi dar uma entrevista para o Mark Maron na garagem da casa dele. Então, a gente pode ver ali que o estúdio é um estúdio extremamente improvisado, na garagem, simples, é na casa do sujeito. A linguagem dele, ele está o tempo todo brincando, ele está excitadíssimo com a presença do Obama, né, enfim, no estúdio dele montado, porque é um estúdio. Eu queria perguntar para vocês, assim, a gente conseguiu ver aquilo que eu falei no início, a linguagem do rádio ela é mais intimista, e isso passa para o podcast, mais descontraída também. E, além disso, eu acho que a gente tem, nesse momento, mostrando... Opa, a gente está com um celular tocando aqui no estúdio, mas não tem problema não, é bom, faz parte do show, né? Vamos lá, é o Obama ligando para a gente. Olha só, Hello, America. a gente consegue, nesse momento, visualizar que tem um alcance super expressivo. O entrevistado pode ser um chefe de Estado, desde que você tenha conteúdo para compartilhar. A audiência é incrível e a simplicidade também, ou seja, o podcast é um fenômeno. Sim. Por isso que eu falo que alunos têm que usar mais isso. Inclusive, o Boban acabou de vir para o Brasil e eu tentei gravar com ele, eu confesso. Olha aí, tá vendo? Pois é, não consegui, porque eu sei que ele é um ouvinte de podcast, ele já falou isso algumas vezes, né, em entrevistas e tal. Tentei, infelizmente não consegui, mas eu consegui gravar com outras autoridades. Então, por exemplo, a própria ministra da Educação da Finlândia, o Papo de Educador, ele surgiu na Finlândia, por isso que meu bordão é em finlandês, né? Ela gravou. Você fez uma especialização lá, né? Exatamente, eu fiz uma especialização em metodologias ativas e formação de professores. Então ela participou desse podcast, foi super acessível, foi super querida. Professor Antônio Novo, que é um dos expoentes, o Mohan, que acabou de vir aqui para o Rio de Janeiro, gravou com a gente. Então, assim, o podcast é uma mídia que tem ganhado conhecimento. Então, eu fiquei tão feliz. Agora, 2 semanas, foi o primeiro evento da minha vida que eu fui cobrir o evento como podcaster, que eu não precisei explicar para ninguém o que era podcast. Ou seja, você foi credenciado pela imprensa como podcaster. Como podcaster. É um reconhecimento, não? Não, mas o maior é ninguém perguntar, né? Mas o que é isso? O que é isso? É o famoso pode o quê? Bom, né? Pode o quê? Agora, a gente também vai soltar aqui um trechinho do podcast da Turma da Mônica, lançado no ano passado. Inclusive, foi lançado mais ou menos no mesmo período que a Marvel lançou um podcast, e aí um podcast que pega um pouquinho da dramaturgia, né, dessa narrativa, Wolverine. Quando fez um especial do Wolverine. A gente não vai mostrar o da Marvel, não, mas vai mostrar o podcast da Turma da Mônica. Vamos dar... Historinhas Turma da Mônica. Olha o relógio à prova d'água, é baratinho. Quem vai querer capas de chuva, chapéus, galochas? Você não vai comprar, Cascão? Até que não é má ideia, Mônica. Ô, moço, vê o relógio à prova d'água. Só isso? Olha só, a gente teve uma discussão, né, entre o pessoal da produção na hora de fazer roteiro, para entender mesmo, uma discussão no sentido de reflexão, para entender mesmo a diferença. O que é um podcast? O que é um audiolivro, por exemplo? Pergunta de quantos milhões de dólares? O interessante é que o podcast, ele é um termo que se diz respeito a 2 coisas diferentes. Tá? Então, o podcast ele pode ser o nome do show, do programa, do canal, como também é a forma de distribuição. Então, você pode distribuir audiolivros via podcast. Então, existe essa possibilidade. Então, eu posso usar esse termo de 2 formas diferentes. Capítulos, né?
Sim. episódios. Né? Então eu posso lançar o livro de uma vez inteira, que não acho que é recomendável, a não ser que seja um livro realmente muito curto, ou então você vai distribuindo capítulo por capítulo de um audiolivro. Então você pode distribuir um audiolivro via podcast. E você ainda pode comentar o livro se você quiser. Isso é maravilhoso. É que tá a diferença. Inclusive tem um podcast, eu recomendo, chama ResumoCast, sim. que ele faz resumos de livros, assim. Então, quando eu vou saber se eu quero um livro ou não... Não dá spoiler, não. É muito spoiler, isso é de fato, é muito spoiler. Mas eu gosto de ouvir, ou então até mesmo quando eu gostaria de ler um livro, mas ele está na fila lá, está lá no finalzinho da fila, mas eu preciso entender mais ou menos aquele conteúdo, eu leio. Você consome, então, livro também? Consumo. Olha isso. Consumo. É basicamente... Importante isso. Basicamente é podcast de tudo, de notícias, de dramas. Agora no Brasil, um podcast que está bastante em ascensão é o Projeto Humanos, que ele é uma novela que inclusive acabou de ser vendida, vai se transformar em série, ou seja, então é o primeiro caso no Brasil de um podcast de storytelling, né, de contação de histórias que vai para a televisão. Não tá revelado ainda para onde ele vai. É o caminho inverso, aquilo que a gente estava falando do caminho inverso. Né? Então, eu acho o programa aqui, né? O Hashtag Educa, ele nasceu, para você que está chegando foi. agora, ele nasceu como uma live no Facebook e foi para a televisão, como um programa de TV. Por isso que a gente tem essas duas formas de exibição, televisão e Face. E agora você está me falando que é o caminho inverso, né? São as novas mídias. Não tem muro, né? Não tem mais muro, não tem mais... Mas sim, conteúdo. Se não tiver conteúdo... E o que é lindo do podcast é a diversidade, né? Ele é apaixonado, né? Ele é apaixonado. Eu sou demais. O podcast ele é muito democrático, ele é muito diverso. Então você encontra todos os sotaques, você encontra todos os assuntos, você encontra todos os estilos. Tem outra coisa, fica viciado. Fica. Eu já aviso a você que está nos vendo, eu ia falar nos ouvindo, né? Você que está tome cuidado com o podcast, que é uma ida sem volta, né? Então a sua vida vai ser antes e depois, inclusive os seus deslocamentos. Eu ouço podcast muito quando estou me deslocando, né? Então eu estou indo para o trabalho, estou voltando do trabalho. Então o trânsito parece que é legal. Agora o que eu faço? Muitas vezes eu estou chegando em casa, estou dirigindo, indo para um lugar, eu chego em casa, não acabou o podcast, eu posso simplesmente pausar e continuar amanhã, ouvindo amanhã. Mas muitas vezes eu fico parado na minha garagem, terminando de ouvir o episódio ali, que falta 5 minutinhos. Quando para na garagem... Você sabe que você falou um negócio interessante? Uma vez, isso foi no início do ano, mais ou menos, eu peguei um carro de aplicativo e estava conversando com um motorista que era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. E ele estava conversando comigo que ele estava fazendo HQ, história em quadrinho, em podcast. Eu falei, mas como isso, né? Porque eu tentei entender ali mais ou menos como é que estava funcionando e eu ouvi alguns podcasts para fazer o programa de HQ, de história em quadrinho. Ou seja, até a sonoplastia do Paul, não sei, você tem no podcast. Né? Por isso, talvez, a história do Wolverine com a Marvel. Você mostrou agora da Mônica, é muito legal. A gente tem esse conteúdo aí. E para a educação, especificamente, quais são os conteúdos do Papo do Educador? O que você disponibiliza para o seu público? Olha, o podcast para a educação, ele tem um potencial muito inexplorado ainda. O podcast ele é uma ferramenta, ele é uma mídia super dinâmica. Então, no caso específico do Papo de Educador, ele é um podcast feito por educadores para educadores. Nós falamos sobre metodologias ativas. A intenção do Papo de Educador é que ele seja um meio de formação continuada do professor, para que ele possa, ao ir para o trabalho, ao limpar a sua casa, ao fazer seu exercício na academia, ele possa, ao mesmo tempo, ter contato com o que há de mais moderno. No entanto, o professor ele pode fazer podcast para falar com seus alunos. Os seus alunos podem falar para fazer podcast, produzir em sala de aula para o professor, para os próprios alunos. A escola pode conversar com a comunidade escolar, ou seja, com toda a sociedade por meio de podcasts. Então, exemplos práticos. Então, o professor ele pode pedir para que o aluno produza um resumo daquela disciplina do bimestre na forma de um podcast de 10 minutos. Então, com isso, ele vai passar todo o tempo, ele vai rever tudo que foi falado na disciplina. A partir daí, ele vai fazer uma síntese, que é uma das habilidades, uma das competências mais importantes na educação, que é a habilidade de fazer síntese, uma habilidade de altíssimo nível. E a partir daí, ele vai transformar isso em um podcast que pode ser usado por ele e para os seus amigos também, para as turmas que virão. Ou seja, ela pode aproveitar esse conteúdo que o próprio aluno gerou para introduzir a nova turma que virá naquela disciplina. Então, e você falando, eu me lembrei agora, mais um caminho, ele vai ter responsabilidade do conteúdo. Então, ele vai ser obrigado a estudar para ter responsabilidade do conteúdo, porque não é só o professor que vai julgar.
Justamente, Então sim. vai pegar muito mal para ele se ele não tivesse conteúdo exato, correto. Olha só, a pergunta feita pelo Marcelo Batista para a gente, acho que acabou de ser respondida. Eu ia ler a pergunta do Marcelo, mas está aí, né? Está na resposta da Mione, está na resposta do Rui também. Viu como trabalhar o podcast em sala de aula. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara, né? É conteúdo, é linguagem. Acho que o rádio tem muito disso, né? Fala no pé do ouvido da gente, está aqui junto. Então, a intimidade com o conteúdo e a intimidade, seja com o aluno ou com a sua audiência, ela é necessária. E acho que quando a gente traz isso para a educação, que a gente está falando de educação formal e informal, acho que mais do que isso a gente está falando sobre intimidade com o aluno, né? Ou seja, poder chegar perto desse aluno, estar junto com ele e ser lúdico, né? Sim, Flávia, mas eu posso dizer a você, o aluno ele prepara toda a questão da produção, da operação. Isso é fácil, não é difícil. Ele prepara toda a operação. Depois ele pensa, vou falar sobre o quê? Qual é o meu conteúdo, né? Isso pode ser inverso. Primeiro você pensa sobre o que você vai falar, sobre o que você gosta de falar, para não ter nenhum problema, porque senão você vai ser obrigado a falar sobre coisas que você não gosta. Então fala sobre aquilo que você gosta, óbvio. Mas depois você faz todo esse processo. Eu vejo lá na escola que as pessoas se preocupam muito com o gravador que eu vou usar, o microfone que eu vou usar. Não é esse problema. O problema está no conteúdo. E sempre para ali, né? Que conteúdo eu vou fazer? Ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar, eu tenho muitas ideias, mas na hora não sai nada. Grava qualquer coisa, dá o start, porque senão você nunca vai começar. Rui, Damione, muito obrigada. A gente já estourou, o pessoal falou aqui no ponto, já estourou o horário do programa. Obrigada, o papo foi ótimo. Voltem mais vezes, viu? E sucesso pro Papo de Educador, viu? Sucesso para você também, Rui. Todos nós. Você que acompanhou Obrigado. a gente, muito obrigada pela companhia. E você já sabe, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas postagens aqui do #Educa, no portal da Multirio. E olha, dá uma conferida nas nossas redes sociais, que sempre tem novidade por lá. Você vai gostar. Até a próxima, viu, gente? Estou até meio tonta, não sei nem para que câmera olhar. Até a próxima, viu? Tchau.